Estamos estudando o artigo 40 da Constituição. Esse é o segundo vídeo que nós trataremos do artigo 40. Vamos dar continuidade no parágrafo 4º, em que paramos na aula passada. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo, ressalvados nos termos definidos em leis complementares os casos de servidores. Então vamos lá. Eu falei da aposentadoria especial no vídeo passado. Eu citei que existe uma aposentadoria especial. Então, salvo os casos que nós veremos posteriormente, é impossível, portanto, haver critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, salvo os casos que nós veremos. Então, tirando aquelas hipóteses, em nenhuma outra pode haver critério diferenciado. Então, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo. Que regime que trata esse artigo? Regime próprio de aposentadoria, não é o INSS, lá do 201, é o regime desse artigo. Ressalvados, definidos em leis complementares, os casos servidores. Então, haverá uma lei complementar para disciplinar os casos que nós veremos aqui, dos seguintes servidores. Para a prova, a gente vai ter que memorizar isso aqui agora. Portadores de deficiência. O portador de deficiência, a pessoa com deficiência, seja física, mental, ela sim vai ter um critério diferenciado. Ela não necessitará de trabalhar aqui tantos anos e muitas vezes nem trabalhar se ela não tiver condição. 2. Que exerça atividade de risco. Atividade de risco. Pode haver critérios para estes. 3. Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, nós temos aqui 3 casos. Nestes 3 casos, nós devemos observar o seguinte: portador de deficiência, aposentadoria especial. Não tem como errar isso na hora da prova. 2. Que exerçam atividade de risco. Polícia exerce atividade de risco? Sim, polícia exerce. Então, pode sim haver uma lei complementar disciplinando a aposentadoria especial para a polícia. O agente de segurança penitenciário, ele exerce atividade de risco? Sim, muito risco. Ele pode aposentar especial? Pode. Por que não aposenta ainda? Porque falta interesse dos estados, da União, dos municípios, em fazer, Estado e União, em fazer uma lei específica, uma lei complementar, quer dizer, uma lei complementar disciplinando essa situação. Nós podemos, agentes penitenciários, aposentar com tempo reduzido a aposentadoria especial, desde que o legislador e o executivo tenham interesse em fazer essa lei, mas a Constituição já nos protege. Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O caso mais comum, que existe muitas notícias, é aqueles que trabalham com amianto. É um material extremamente perigoso que causa enfermidades. Se eu não me engano, o profissional que trabalha com amianto aposenta com 15 anos, se eu não me engano, 15 anos de serviço. E geralmente vive mais uns 3 ou 4, porque é complicado, é muito... Acho que foi até proibido o uso de amianto. Eu li algo parecido sobre isso, se você quiser pesquisar e saber melhor, mas essas atividades que prejudicam a saúde ou integridade física, então a aposentadoria especial. Imagina um mergulhador que trabalha na Petrobras. É atividade de risco, aqui não é saúde, mas é atividade de risco também. O mergulhador é uma profissão muito perigosa. Então, nestes casos, aposentadoria especial. Então, vamos ao parágrafo 5º. Lembrando aqui no 3 também que entra a figura do gari, que trabalha com condições que prejudicam a saúde, a integridade física, e há vários outros casos. No parágrafo 5º, nós vemos que os requisitos de idade, de tempo de contribuição, não caiam em pegadinha na hora da prova. Não é tempo de serviço, não se diz mais tempo de serviço, é tempo de contribuição. Lembra que nós falamos que a aposentadoria e o plano de previdência é solidário, ele é contributivo e solidário. Contributivo e solidário.
você, para participar da Previdência Social, você deve contribuir, não cai do céu. Ah, mas e aquele pessoal, aquele que trabalha lá, aquele pobre que completou 12, que recebe um salário mínimo e nunca contribuiu? Aquilo é assistência social, aquilo é o famoso LOA, é um benefício continuado que é dado para aquele servidor, aquele senhor, aquele pessoal de baixa renda que não tem condição de se manter, nem por si só, nem por familiar. É o LOA, é a Lei Orgânica da Assistência Social. Não tem nada a ver aqui com a nossa Previdência Social, que é contributiva. Então, os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto no parágrafo 1º, 3A, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. E superior, não. Exercício das funções de magistério, educação infantil, fundamental e médio. O professor, portanto, que trabalha nessas funções e exerce exclusivamente tempo de serviço, eles poderão aposentar. Haverá 5 anos de redução. O parágrafo 1º, inciso 3, ele diz o seguinte, na linha A, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A, 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição se mulher. Nós vamos para o professor tirar aqui 5 anos. Então, o professor poderá aposentar, se homem, com 55 anos de idade, 35 de contribuição, e se mulher, 50 anos, e não 55. Vai ser retirado 5 anos. E voltando aqui ao parágrafo 5º, nós vimos que é os dois requisitos de idade e tempo de contribuição, não só idade. Então, vem expresso aqui na Constituição. Era 60 anos de idade, vai ser 55 anos de idade. Era 35 de contribuição, vai ser 30 de contribuição. E a mulher? Era 55 anos de idade, ela vai se aposentar com 50 anos de idade. Ela contribuía 30 anos, ela vai contribuir 25. Então, será reduzido em 5 anos, tanto a idade quanto o tempo de contribuição. Em relação ao que nós vimos, para o professor que comprove, aí que vem a pegadinha na hora da sua prova, exclusivamente. Tempo efetivo, exercício em funções de magistério, na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Mas qual é o grande problema? O grande problema, se você for fazer prova para a área de professor ou para a área de educação, tome cuidado. Aquele professor que exercia essas funções e ele saiu para exercer a função de diretor escolar, ficou lá 4 ou 8 anos exercendo a função de diretor escolar. Ele, ou algum cargo da Secretaria de Educação, ele não exerce mais a função exclusiva de professor, mas mesmo assim ele vai aposentar integral. É isso que acontece, é isso que está previsto nas leis específicas. Mas, para a nossa prova, se só cair Constituição Federal, guarde exclusivamente. Se você for fazer prova para a área de educação, observe outras leis ali que está caindo na sua prova, porque algumas delas podem estar disciplinando a questão dessa de diretor escolar. Mas, se você não for fazer para a área de educação, grave somente isso, exclusivamente em exercício de magistério, educação infantil, ensino fundamental e médio. Infantil até ali 8º e o ensino médio que nós já conhecemos. Então, continuando, parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto nesse artigo. Qual é o regime de previdência previsto nesse artigo? É o regime de previdência próprio de cada ente da federação. Neste momento eu quero que vou te dar um macete para você não errar este parágrafo 6º, porque isso despenca em prova. Se sua prova pedir a relação do servidor público, se cair serviço público na sua prova, esse artigo 40, parágrafo 6º vai cair. Então, eu vou ter que cortar para mim, para que você entenda. Olha o macete que eu vou te dar. Como você vai guardar
isso na hora da sua prova. É o seguinte: o que pode acumular no serviço pode acumular na aposentadoria. É muito simples. Para o plano próprio de aposentadoria da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Como que é a acumulação? O que pode acumular no serviço público pode acumular na aposentadoria. Vamos lá dar um exemplo? Professor, ele pode ter 2 cargos. Ele pode ter 2 cargos de professor. Um cargo no Estado, um cargo na União, um cargo no Estado, um cargo no município. Ele pode acumular a aposentadoria dos 2? Pode. O professor pode trabalhar como professor e outro cargo de técnico ou científico. Ele pode aposentar nos 2? Pode. O que pode no serviço, pode na aposentadoria. 2 profissionais com funções regulamentadas na área da saúde. Pode aposentar também nos 2 cargos diferentes e receber de 2 entes diferentes esse valor da aposentadoria acumulado. Agora, o que não pode é a aposentadoria fora esses casos. Então, fora esses casos acumuláveis que nós vimos na Constituição, é vedada a percepção de mais uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto nesse artigo. Vamos supor que eu sou agente de segurança penitenciário. A lei da minha carreira diz que eu devo exercer exclusivamente a carreira de agente penitenciário. Só que eu sou um funcionário também que trabalha ali na prefeitura, num cargo da área da saúde, por exemplo. E ninguém sabe, então ainda não fui descoberto, ainda não perceberam que eu estou cometendo uma infração, um crime contra a administração pública, acumulação. O que ocorre? Na hora que eu for aposentar, não poderei acumular as 2 aposentadorias. Portanto, é isso que está trazendo esse artigo. Só posso acumular na aposentadoria aquilo que é permitido acumular no serviço público. Deciframos para o parágrafo 6º, então, continuando. Parágrafo 7º. Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual. Pensão por morte será disciplinado por lei. Haverá uma lei disciplinando a pensão por morte. Mas observe o que a Constituição já traz aqui para a gente. Inciso 1. Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral, olha aqui, regime geral de Previdência Social, que trata o artigo 201. Observe que até neste caso, existe o teto lá do valor. Qual é o valor máximo que pode ser pago para o plano de previdência? Acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito. Então vamos lá. O parágrafo 7º, aqui bem no caput, nós estamos falando de quê? Vamos entender. Benefício de pensão por morte. Pensão por morte será dado àquele que ficou, é lógico. Então a pensão por morte será dado para um familiar, aquele que estiver na condição de receber este valor. E qual será esse valor? Será o valor total dos proventos do falecido. O valor total do provento, então ele recebia R$1.000, era o seu provento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social do artigo 201. Lá no artigo 201 fala do regime geral, aquele do INSS. O que ocorre? Existe lá um limite, o teto. Qual é o valor máximo lá? Esse teto, eu não vou falar o valor aqui, porque isso muda constantemente. Hoje, em 2014, é um valor. No dia que você estiver lendo este texto, estudando esse artigo, pode ser outro valor. Então você vai lá e vai pesquisar. Se você interessar, não há necessidade se sua prova não for sobre direito previdenciário. Então você vai olhar esse valor do limite e vai acrescer 70% deste valor a parcela a esse limite. Aquele limite, que é o limite da concessão do valor do benefício, se caso aposentado à data do óbito. Se no dia que ele morreu ele já estava aposentado, se no dia que ele morreu ele já estava
aposentado, a data do óbito ele já estava aposentado, então ele vai receber o valor máximo lá da concessão do limite mais 70%. Este primeiro caso é o valor do aposentado. Ele estava aposentado quando ele morreu. Agora, no segundo caso, é o caso do servidor que estava vivo, ou que estava em exercício quando ele morreu. Ele não estava aposentado. Então, será o valor total da remuneração no cargo do efetivo que se deu falecimento até o limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social no artigo 201, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite em atividade na data do óbito. Então, o valor que ele recebe em serviço, aquele familiar vai receber. Qual o valor? O limite lá, que está na lei, o limite máximo de contribuição do regime geral de previdência social, mais 70% a parcela excedente a esse limite, se ele estivesse em atividade na data do óbito. Então, guarde essas informações, porque pode cair alguma coisa. É o limite do regime geral, você vai guardar limite do regime geral mais 70%, se em óbito, se estava aposentado na data do óbito, ou o mesmo valor se ele estava em exercício na hora do óbito. Tranquilo? Então, continuando, parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critérios estabelecidos em lei, e a lei diz que será revisto anualmente na mesma data. Isso que a lei diz, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme os critérios estabelecidos em lei. Se não houvesse esse reajuste, os valores ficariam defasados. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Portanto, são cumulativos, tempo de contribuição federal, estadual, municipal e ainda distrital. Será contado para efeito de aposentadoria, vão ser somados. E o tempo de serviço, aqui é tempo de serviço, correspondente para o efeito de disponibilidade. O que é disponibilidade? Aquela carreira que foi extinta e o servidor ficou ali em casa recebendo integral, aguardando ser reaproveitado. Neste caso, o servidor está em casa não porque ele quer, mas porque não há o serviço, não há ali o cargo, a função mais que ele exercia. Então ele está em disponibilidade. Portanto, será contado também como tempo de serviço. Continuando, nós vimos o 9º, agora parágrafo 10º, é isso mesmo. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo ou contribuição fictício de forma alguma. Portanto, pessoal, nesse parágrafo 10, é vedado, portanto, aquela contagem de tempo fictício, ou seja, todo aquele tempo considerado para fins de concessão de aposentadoria, pode até haver a prestação de serviço, mas não haja correspondente contribuição cumulativa. Então, um tempo em que não houve contribuição, ele não pode ser contado. Tempo fictício é vedado. Para a sua prova, você não vai complicar sua vida, você não vai tentar... Não vamos brigar com a prova. Guarde somente isso aqui, pessoal. Contribuição fictícia não vai cair de outra forma. É vedada. Não pode haver contagem de tempo de contribuição fictícia. Deve haver a respectiva contribuição para que haja a contagem. Parágrafo 11. Esse parágrafo 11 vai exigir da gente um pouco mais de atenção, então nós vamos parar por aqui, chegando no limite desse vídeo. No próximo, então, daremos início no parágrafo 11 do artigo 40. Até a próxima.